Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Multas, eu juro, não é ironia, nada. Essa é uma pergunta que se elas realmente acontecem? É. Então, elas são legais. O Davidson, na última que ele foi multado, ele disse pro Benjamin na entrevista e me doeu no bolso. Ele falou isso pra você. Eu sempre achei que não era, mas os caras falam que realmente tem. Vai pra onde? Vai pra... O Iter Machado, ele participou do Jogo Sagrado e falou que já multou jogadores. Mas você pode multar um funcionário? Multa pecuniária? Não, você tem um processo para isso. Primeiro, ele tem que ser advertido. É a primeira coisa. Você tem que dar uma diversão. Segundo, você pode multar até 40%. Dá o quê? Advertência. Não, o que você falou? Diversão? A diversão, ele falou. Se eu falei, peço desculpas. O senhor falou diversão. Você falou diversão. Peço desculpas. Gente, tem uma advertência. Direto. Tem uma advertência. A partir da advertência, você pode punir o jogador. Mas já agora, se ele tomar a terceira multa, ele pode ter uma rescisão de contrato. Mas é o que o Iter Machado falou aquele dia. Mas, de repente, para a situação do jogador, não estou falando que é o caso do David, é uma boa. Às vezes o cara quer sair, mas ele tem um contrato rescindido. Se ele tem um contrato rescindido, eu acho que ele tem que pagar o restante do contrato para o clube. Talvez tenha uma multa de rescisão. Vai para a justiça. Depende muito do contrato. O Marinho Guarani estava aqui agora e ele pediu para mim, explica como é que é na NBA. Essa questão de multa. Não, mas eu não ia falar nada. Faz tempo que eu não falo. Vocês sabem disso. Ele pediu para eu falar também como é na Fórmula 1. Fala da NBA primeiro. Na NBA é o seguinte, quando o jogador é multado, esse dinheiro vai para um fundo e no final da temporada é revertido para instituições de caridade. Uma boa ideia. Isso acontece lá. Isso é uma boa ideia. David Stern que criou isso. O dono que tinha que ser o presidente do mundo. Eu acho que ia ser o presidente do Brasil. Do mundo. E, então é feito assim, toda multa pecuniária, toda multa que tem na NBA é assim, vai para um fundo e ao final da temporada eles... Não, mas para onde vai o jogador? Para onde vai o dinheiro? Isso é uma outra história. O que nós estamos discutindo é o seguinte, ele vai tomar juízo? Aí já é um pouco mais difícil, né, Benja? Porque o cara que já passou por alguns processos de ter o pessoal conversando com ele no primeiro momento. Aí ele vai para uma reunião com o treinador, com o diretor de futebol, da outra passagem. Foi chamado a atenção, teve uma multa. O Filipão da terceira falou, pera um pouquinho, deixa que eu vou conversar com ele. Aí o Filipão vai e conversa com ele. Ele te contou a história. Que o Filipão ficou bufando na frente dele. Pô, você, caramba, aquele jeito do Filipão. Ele contou pra você a história na entrevista que você fez com ele. 350 mil reais? Não, mas eu não acho que essa multa tenha sido pesada não, viu, Pascoal? 350 mil. $100 mil. Não, mas esse valor, para qualquer cidadão normal... Como é que foi feita essa multa? Ele tem o salário dele, ele tem o direito de imagem e tem as luvas. Então foi uma parte de cada um. Uma parte de cada um, que totalizou 350. Mas pera lá. Nós estamos com um convidado. Nós estamos com um convidado no ar. Vamos lá. Alô, já tá ok, produção? Ô, doutor Olim, é o Benja que tá falando, tudo bem? Fala, Benja, prazer em falar com você. Tudo bem, meu querido? Tudo bom, faz tempo que a gente não se fala, Olim, né? É verdade. O Olim, do Tribunal da Federação Paulista de Futebol. Olim, nós temos aí um caso que está dando muita repercussão, estamos até falando do Daverson. Isso. Da cusparada que ele deu no Richard. O julgamento é na próxima segunda-feira. O Palmeiras quis adiar, Olim? Olha, veja bem, eu acredito que o Palmeiras tem até segunda-feira para adiar, se ele quiser, porque nós denunciamos ele ontem, vai para segunda-feira para a primeira comissão, já escolhi a comissão que vai julgá-lo, né? Tem uma comissão que vai julgar, é a primeira comissão. Eu acredito que o Palmeiras não há interesse em adiar, é melhor deixar correr. O Palmeiras já puniu ele com essa multa pesada do salário. Melhor do que uma punição de dinheiro, a melhor coisa que tem é quando você mexe no bolso do cara, que sabe que ele pisou na bola feia. E agora a outra punição vai ser no tribunal. Segunda-feira, às 5h30, nós já temos uma posição de como é que fica e o julgamento. Então, porque segunda-feira também o Palmeiras joga, né? O Palmeiras pega o Bragantino segunda-feira. Ele já não vai jogar, né? Ele já está suspenso porque ele foi expulso. Aqui, se o Palmeiras quiser adiar, mesmo assim o procurador com certeza vai pedir a suspensão dele de imediato e eu vou dar, entendeu? Ele não vai jogar.
Pascoal. O Olim, é o Pascoal que está falando. Boa tarde para você. O Olim muito prazer em falar com você. Tudo bem, meu querido? É o presidente do Tribunal de Justiça da Federação Paulista de Futebol que está falando conosco, o delegado Dr. Olim. E agora, ele tem antecedentes de expulsões. Isso pesa? A ficha dele está lá carregada, Olim? Não pega. O que pega é o que aconteceu agora. Ele já contou mais fora do país. Aqui é a primeira, mas eu acho que foi muito forte essa cena, que o próprio Palmeiras já tomou providência, e o esporte é saúde, esporte criança vê, a atitude dele foi muito feia, sabe? Muitas pessoas ensinam o jogo e vai dar uma cuspida na cara do jogador, que é aquele atleta como ele. Eu acho que ele deve estar bem arrependido. Olim, a punição é o mínimo de 6 e o máximo de 12 jogos. A punição é o mínimo de 6 e o máximo de 12. Nós teremos agora no Campeonato Paulista, o Palmeiras joga 13 jogos. Se ele estiver fora em acima de 6 ou 8, ele já está fora do campeonato. Marco, pelo que você está vendo aí, pelo teu feeling, você acha que ele vai pegar a punição máxima? Não, acho que vai ter uma intermediária, o Palmeiras tem bons advogados, vai recorrer, aí virar para mim, para o pleno, e nós vamos pensar ali. Eu acho que uma grande punição ele já teve, que o próprio Palmeiras admitiu, o próprio Filipão admitiu que a atitude dele foi muito... que é uma atitude, não é atitude de homem, desculpa falar de atleta, e a nossa aqui, o tribunal vai cumprir a lei, é o que está no código, e vamos usar o bom senso também, e essa será a punição, acredito eu, que a comissão disciplinar deve dar uma pena para ele aí, um pouco pesada, e depois, se recorrer, a gente conversa lá, o pleno se reúne, e o que for, até bom para o atleta, bom para todo, bom para o futebol, é o que interessa. O Olim, é o Fábio Sormani, boa tarde, é um prazer falar com você novamente. Pois não, querido. Então, é isso que você acabou de falar, né? Vai dar uma pena pesada, depois o Palmeiras vai recorrer e a gente conversa. Para o torcedor, para nós da mídia, sempre fica aquela sensação de impunidade. Não só no futebol, mas no país de uma maneira geral, né? A impunidade graça no Brasil, lamentavelmente. Mas o país está mudando, hein? O país está mudando, hein? Bom, e o tribunal mantém o que está no código. Então, mas quando o Palmeiras recorre, ou o Corinthians, ou o São Paulo, ou o Santos, não importa quem é o time aí. Normalmente entendi. Essas penas, elas caem, e a gente nós mesmos aqui da mídia, debochamos. Vai pagar, como é que você fala, Paco? Mariola. 2 saquinhos de bala de goma e 3 mariola e vai jogar de nunca tem punição. Como é que vocês veem isso? É o direito dele, você tem direito à defesa, infelizmente é isso. Tem que mudar então o código, ele tem direito, o Palmeiras vai usar tudo que for possível, os advogados, para tentar ajudar o atleta. Mas a punição dele vai vir, viu? A punição é pesada, 6 jogos são muitos jogos, é o mínimo, hein? O que ele fez é uma pena muito pesada. Então, Olim, mas você falou, é um direito do atleta recorrer, é verdade. Isso. Mas vocês vão sucumbir, como vocês sempre sucumbem, à defesa do atleta? É essa a questão que fica, entendeu? Eu entendi. Não, eu acho que ele, ali nós vamos em cima, que eu te falo do código, nós vamos cumprir o código. Eu acho que o que ele fez é pesado. Eu acho que ele é pesado. Eu acho que ele vai pagar uma pena pesada, viu? Vou dizer a real para você. Eu acho que ele não vai ter muita chance de muita defesa, não. Vai ser em cima da lei. Mas não vai ser a pena, não vai ser o máximo, pelo que você falou, vai ser algo intermediário, não vão ser 12 jogos. Aí depende da defesa e depende primeiro agora o que vai ser decidido na segunda-feira com a comissão. Quando for para o pleno, são 11 pessoas votando, então cada um pensa de um jeito e a gente usa o bom tempo, que é assim que funciona e ver se o que for melhor ali vai ser passado para ele como em cima do Código Tribunal de Justiça Desportiva. Mas, Olim, boa tarde. Quem fala aqui é o Mano, tudo bem? Oi, como vai? Prazer. Prazer falar com você. O prazer é todo meu. Olim, existe no Campeonato Paulista, assim como em outros campeonatos estaduais também, infelizmente, o fato dessa punição não transcender para competições da CBF. Ou seja, a pena do Daverson, quando aplicada, ela vai ser cumprida somente no Campeonato Paulista, correto? Isso, correto. Então, não poderia haver um entendimento, já que a federação é afiliada à CBF também, Olim, para que essa pena, para que ela fosse até inclusive aplicada com mais rigor, para que ela transcendesse talvez aí não só o campeonato estadual, mas que migrasse para a Copa do Brasil, que migrasse eventualmente para o Campeonato Brasileiro também?
Eu acho que era uma boa ideia, precisa fazer um acordo com as federações, com a CBF, e que as penas sejam passadas quando que nem agora começa a Copa, já começa o Brasil agora, né? Mas a semana que vem começa já os jogos. E que essa punição passe para os outros. Aqui, por enquanto, não, vai ser só no Campeonato Paulista, quer dizer, ele cumpriu, depois passa na próxima que ele vier e assim vai. Enfim, eu acho que era uma boa ideia, viu? Vamos pensar nisso, é uma boa ideia. Oli, a respeito do efeito suspensivo, explica pra gente, pra quem está nos ouvindo nesse momento, como é que isso funciona. Quando que um time, ele foi julgado segunda-feira e foi punido? Porque ele pode pedir o adiamento da pena até quando terminar o julgamento. Aí eu dou um efeito suspensivo para que ele jogue. Mas depende do procurador. Se o procurador pedir que a pena comece imediatamente a suspensão dele e aguarde até que fique ele sem jogar o futebol, até que seja julgado, aí depende do presidente do tribunal, né? Aí depende de mim para dar ou não, entendeu? O time pode pedir esse efeito suspensivo de uma punição a partir de quantos jogos? Se o procurador pedir. O que o Palmeiras pode pedir é que seja suspenso, que paralise agora, que ele possa jogar até o efeito ser julgado. Mas aí o próprio procurador pode pedir que seja de imediato a suspensão dele e não fique jogando até o julgamento. Aí depende do presidente do tribunal. Se o procurador se achar por bem, se o procurador não fizer isso, ele fica jogando e quando for para o pleno, vem depois a suspensão. Facincani. Olim, boa tarde, Facincani. Só uma hora que eu achei que ficou uma frase que precisava um pouco ser melhor explicada. A gente senta, conversa e vê o que fica melhor, etc. Uma eventual punição deles. Vamos dizer no pleno, que todos julgam. São 11 auditores que estão lá do pleno. É que todos, cada um dá a sua opinião. Não. Todos leem, cada um dá a sua opinião. Então ali o voto Minerva é o meu. Não, sim, mas é isso pós a punição ter dado, e se o Palmeiras recorrer, depois a gente senta, conversa e vê o que faz. Se for pro pleno, o conversa que eu quero dizer é no pleno, é quando vai pro pleno, e é transparente, eu vou lá assistir. Tem um auditório que você vai lá, sente e assiste. Sim. Aí ali se conversa, um acha que tem que ser uma pena maior, outro acha que é menor, e ali é conversado e é como funciona também no próprio Supremo. Um vota a favor, um vota contra. O que eu quero conversa, eu quero dizer isso, dentro do pleno, se coloca lá o que aconteceu e todos dão sua opinião. Não, por isso que eu falo em relação a isso. Em cima do código, entendeu? Foi um jeito de falar até me expressar errado. Então, por isso que eu estou te falando, não é o momento de a gente ter um pouco mais de bom senso em relação a um caso desse, mas bom senso não é você passar a mão ou reduzir uma pena, mas o bom senso é você mostrar o exemplo ninguém falou em passar a mão aqui. Aliás, o tribunal mudou muito, é bem transparente. No último julgamento que teve naquele campeonato do Corinthians e Palmeiras, daquele rolo todo que deu, a imprensa inteira participou do pleno, foi abrir as portas para a imprensa, tudo que foi falado lá se filmaram. E esse aí, se tiver chegar nesse caso de ir para o pleno, vocês vão lá também, filmagem total, e vão ver o que vai acontecer. Nada lá deixa de ser transparente. Tanto é que a rapidez de julgar, também, se você quiser ir lá amanhã, eu já te dou todinho o que o procurador, quais os artigos que ele entrou. E na segunda-feira vai para julgamento. Aqui não se esconde nada, é transparência total. Olim, o Filipão também pode ser punido? Eu não sei o porquê. Porque o que ele fez? Eu não vi nada que ele fez. Desculpa, não sei. Porque parece que o segundo a produção me avisa aqui... O Luiz Flávio colocou na súmula. O Luiz Flávio, o árbitro, colocou na súmula. Colocou o quê, Pascoal? Que na saída de campo, o Filipão teria se dirigido ao árbitro e dito... Parabéns. Então, eu não vi, mas eu vou ver. Mas não sei se chegou a esse ponto do Filipão. Vamos ver lá o que o árbitro colocou. Vai estar junto aí, se o procurador achar por bem que deve denunciá-lo. Eu não sei, eu vi a atitude do Filipão, sim, muito digna de falar, tá errado. Ele merecia ser expulso 3 vezes. Eu acho que o Filipão foi um cara que pensou até ser o jogador, mas colocou em primeiro lugar o que ele fez está errado. Eu acho que o Filipão não fez nada demais. Mas olha, o procurador fez sim, mas a frase do Filipão, não vejo motivo para punição alguma. Ele falou pro Luiz Flávio, parabéns. Como é que é, produção? Isso. Parabéns, todas as vezes que você... Parabéns, você é maravilhoso para apitar nossos jogos. Tudo bem. Falou pro jogador. Falou pro Luiz Flávio. Vamos aguardar a súmula, que eu não sei, eu não vi. Aguardar a súmula, e com a súmula, vamos dizer. Eu acredito que, às vezes, o cara também nervoso, perdeu o jogo dentro de casa, pode ser isso, mas não que venha ter ofendido o juiz, só se o juiz colocou alguma ofensa.
Aí o procurador vai ver. Eu não sei de nada disso, não cheguei a saber disso. Não saiu nada na imprensa, eu não vi nada disso na imprensa. Não, mas está na súmula do Luiz Flávio, ele colocou isso. Eu não vi a súmula. Vai direto para a comissão. Eu não vi, eu só vou ver depois. Mas isso aí eu vou te falar, Olinho, não tem o menor cabimento punir o Filipão, porque ele falou pro cara, parabéns, você é maravilhoso, vai apitar nos jogos. Eu acredito que não. O cara ele tem direito também de falar o que ele pensa, não pode falar nada, que ele está lá dentro do campo. Está no clamor do jogo. Ele comentou com o juiz, mas não que ele venha ofender o juiz, acredito que ele não tenha ofendido o juiz, eu não sei. Olha, eu não li. Vamos ver, mas acredito que não tem nada a ver. Olinho, agora a relação Palmeiras com a Federação Paulista de Futebol é muito ruim. Isso pode ter peso no julgamento? Está na federação com o Palmeiras. O tribunal é à parte, não tem nada a ver com a federação, não tem nada a ver com o Palmeiras, ali a gente cumpre a lei. Tem que engolir o que a gente decidir ali e acabou, que é a lei e acabou. Agora a federação, que acredito que vai ter, logo, vai estar bem com o Palmeiras. O Palmeiras é um grande time. Já está participando do Campeonato Paulista, está sendo bom, vai ser bom. Não, mas não vai ter acordo não. Olha, Olinho, minha última entrevista do ano passado, eu fiz com o Maurício Gagliotti, e ele falou que se o Palmeiras for campeão paulista, que nem no gramado ele entra para receber a taça. Puxa vida, é ruim para um dirigente falar um negócio desse. Agora ele que sabe, né? Ele é que sabe, ele acha que não tem que entrar para receber a taça, não entra, não sou eu que vou julgar. Mas eu acho que ele vai acabar se acertando, não tem o porquê dessa briga. A federação briga pelos times de São Paulo. Eu acho que é importante o Palmeiras estar na federação, que é um dos maiores times do Brasil. E não tem o porquê estar fora. O Palmeiras é uma das maiores torcidas do Brasil. Tem um belo campo de futebol que poucos têm. Está muito bem no campeonato. Foi campeão. O que ele precisa mais? Ele quer mais o quê? Ele já ganhou de novo, se reelegeu. O que ele quer mais? Não tá bom? Tem dinheiro em caixa que poucos têm. É verdade. Olinho, olha, queria agradecer a tua atenção com a gente mais uma vez aí, obrigado. Eu estava aqui no boteco com o Chico almoçando, parei de almoçar aqui com o Adolfo por sua causa, viu, Beijá? Pô, manda um abraço pro Chiquinho, manda um abraço pro seu... aqui. Manda um abraço pro Adolfo. Adolfo tá lá limpando tá mandando um abraço pro Adolfo aí. Os cogumelos lá. Um abraço pra todo mundo aí. Tá uma chuva em São Paulo, viu? Estamos aqui, tá? Valeu, Olinho. Um abraço. Um grande abraço. Tchau. Realmente, São Paulo parece que tá caindo um dilúvio hoje de manhã. Uma tempestade. Bom, mas tá aí o Olinho, doutor Olinho, que é o presidente do STJD, que é uma figuraça, o Olinho. O Olinho é uma figuraça. Ele é sincero, ele é sincerão. Quer dizer, ele já adiantou que vai tomar uma pena pesada, mas ele deixou claro que 12 jogos não serão. Não será os 12 jogos. Nem 6 jogos. Não. Então, provavelmente, uns 8, 9 jogos. E vai recorrer, vai cair fora. Vocês estavam falando a respeito da pena do Daverson, Benja? Você também estava falando. Então, aí eu ia falar em relação aí... Nós estávamos falando. Não, é porque eu ainda não tinha... Inclusive, o senhor perguntou para o doutor. Não, mas eu ainda não tinha me manifestado. Não, mas eu ainda não tinha me manifestado a respeito da punição. Mas mesmo assim é nosso. Sim, ok. Mas o que vocês disseram a respeito da multa pesada que ele recebeu do Palmeiras? Não achei pesada não, cara. 350 mil? Para um cidadão normal, um cara que trabalha, que ganha um salário, sei lá, 2 salários para sustentar uma família, é uma grana considerável. Para um jogador de futebol, essa quantia não é nada. Perto do prejuízo que ele poderia ter gerado para o Palmeiras, e ele já gerou. Peraí, é outra coisa não. É outra coisa não. Uma decisão talvez veemente do Palmeiras seria quebra de contrato. Seria quebra de contrato. Aí você vai falar, mas ele é um ativo do clube. Mas o Palmeiras investiu 5 milhões de euros. Tudo isso eu concordo. Mas aí o Palmeiras deveria pedir esse ressarcimento na justiça. Porque o negócio é o seguinte, Sormani. Cobrar de um jogador, inclusive isso não é à vista, o clube dilui essa multa, se é que ela existe, em parcelas. Isso aí pro cara não significa nada, gente. Nossa, não significa nada. Tá louco, o Daverson, ele poderia ter colocado tudo a perder. Se fosse uma final de Libertadores e ele fizesse isso, o Palmeiras poderia, numa dessa, perder até o título. Gente,